Boa tarde, muito obrigada a todos por terem vindo à amabilidade de me vir escutar neste fim de tarde. Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, meu ilustre amigo e diretor deste centro. Muito obrigada, Sr. Dr. João, por esse currículo enorme de coisas que eu já sequer nem me lembrava que tinha escrito. Muito obrigada particularmente também às senhoras doutora Mónica Estrela, doutora Wanda Marques, que de uma maneira muito gentil e simpática me atendem sempre as minhas aflições, sobretudo na área informática, onde eu movimento muito mal. Eu, na verdade, movimento melhor em textos e documentos do século IX, X, XI, creio que já estou mais por aí do que ligada à internet. Bom, se me dão licença, eu vou fazer a minha palestra sentada, porque já não consigo estar muitas horas em pé. Mas muito obrigada mais uma vez por me virem escutar. A minha comunicação tem como base documental muitos diplomas, muito obrigada, muitos diplomas que são originários de um cartulário. Um cartulário é um conjunto de documentos, de cartas, que as instituições religiosas, com receio dos documentos avulsos se perderem, resolveram em determinado momento, por interesses, sobretudo interesses económicos, juntar toda aquela documentação e o que nos permite hoje se ingrar com alguma facilidade em diversos aspectos, para além dos aspectos económicos, sobretudo na posse e na detenção das propriedades e dos respectivos rendimentos das instituições religiosas, no caso vertente a sede de Coimbra, permite-nos também saber muito da maneira de pensar, de sentir, de agir dessa gente que nos precedeu há quase 1000 anos. E digo-me, 1000 anos é muito tempo. Bom, o salmista diz, mileani ante ocos tuos, sicut dies una. 1000 anos perante os teus olhos, Senhor, é apenas como um dia que passa. Vão ver que aqueles que nos antecederam na região de Lafões têm muito, mas muito a ver connosco. A primeira reconquista aos mouros dos territórios a sul do Douro, levada a cabo dos cristãos do reino das Astúrias e do Leão, desde meados do século IX, obrigou não só um ingente esforço militar, mas também exigiu organização territorial. Foi, porém, a força anímica, o principal elemento que congregou sob o mesmo símbolo, a cruz, guerreiros e povoadores oriundos de lugares tão diversos, rudes montanheses das Astúrias e de Leão, galegos do noroeste peninsular, populações autóctones, mas principalmente gente vinda do Al-Andalus, moçárabes e até muçulmanos, revoltados contra os seus dirigentes políticos. No século XI, a região de Lafões, centro da atual Beira Viziense, protagonizou o notável surto de desenvolvimento que se manifesta de modo inequívoco nos documentos relativos ao atual Conselho de São Pedro do Sul, os quais iremos analisar dentro de pouco. Viseu, mercê da sua posição geográfica e da aura lendária que a nobilitou, tornou-se na cidade mais prestigiada da fronteira sul da Galécia, sendo mesmo eleita durante alguns anos como residência real. Agora vamos entrar em mais pormenor na cidade de Viseu e nos seus arredores. Viseu, símbolo da resistência cristã durante o domínio muçulmano. A inexplicável perda da Hispânia. Peço a vossa atenção para este adjetivo. Inexplicável perda da Hispânia em favor dos muçulmanos. Reparem que eu digo inexplicável perda e não digo conquista. E o desaparecimento do último rei dos visigodos na Batalha de Guadalete, a 23 de julho de 711,
causou profunda emoção entre a maioria dos cristãos. Todas as crónicas, desde as mais próximas do triste acontecimento, como a crónica moçárabe de 754, passaram só 40 anos sobre a chegada dos muçulmanos à Espanha. Portanto, a crónica moçárabe de 754, ou as mais distantes, como a de Al-Razi, dos finais do século IX e meados do século X, quer sejam de origem muçulmana ou cristã, mesmo que estas últimas provenham dos inimigos do rei dos visigodos, convergem numa informação: a morte de Dom Rodrigo. A dita unanimidade, porém, desfaz-se quanto ao modo e ao lugar onde o rei tinha perecido. Uns afirmam que morreu na batalha, outros que morreu afogado quando fugia, outros ainda que foi morto e a sua cabeça enviada para o Oriente. Toda esta incerteza resulta do facto do cadáver de Dom Rodrigo não ter sido encontrado. Peço-vos que se recordem de uma infeliz história em Portugal, onde o rei desapareceu e nunca foi encontrado. Foi também esta incerteza que deu origem às mais extraordinárias histórias, tanto mais impressionantes, quanto suscitaram o interesse dos leitores e dos ouvintes ao longo dos séculos, quer daqueles mais cultos, dos leitores, quer destes últimos, através de anónimos romances populares, que eu não vou, nem trouxe para ler aqui, mas posso adiantar e dizer-vos que, quando Dom Sebastião partiu para o Norte de África, leu-se no navio onde ele seguia este romance de Dom Rodrigo, e alguém, achando de mau agouro, mandou cantar para parar o cantor. Dizia há pouco que a perda da Espanha é inexplicável. Porquê que eu fiz esta afirmação? Porque a Espanha era um território sagrado, era considerado um território sagrado, sobretudo se tivermos em conta a tradição transmitida pelo grande bispo Isidoro de Sevilha. A Espanha era o símbolo da unidade cristã, a pátria da ilustre gens Gothoro, herdeira da tradição romana, do sangue dos gloriosos mártires e unificada desde 589 sob uma única autoridade, a do Rex Gothoro. Por isso, a Espanha é um território amado, não só por seus filhos, mas principalmente por Deus, que o abençoou pela situação geográfica de que beneficia, com os respectivos recursos naturais que lhe são inerentes. Basta relermos o Laus Hispaniae de Isidoro de Sevilha para entendermos claramente todas estas razões. Eu traduzo do latim. Tu és, ó Espanha, sagrada e mãe, sempre feliz, de príncipes e de povos, a mais formosa de todas as terras que se estendem desde o Ocidente até à Índia. Tu, por direito, és agora a rainha de todas as províncias, honra e ornamento do orbe e a mais ilustre porção da terra, na qual grandemente se goza e esplendidamente floresce a gloriosa fecundidade da nação goda. Isidoro de Sevilha viveu no século VII. A primeira referência à sepultura de Dom Rodrigo em Viseu, ou nos seus arredores, provém, não do texto português, mas da crónica de Afonso Magno, o mais ousado reconquistador, aquele que atingiu e ultrapassou amplamente o intransponível sulco do Douro. Na verdade, durante o seu governo, que foi entre 866 e 910, os cristãos conquistaram e organizaram, religiosa e administrativamente, ou como diziam os documentos daquela época, povoaram várias cidades que no século XII passariam a fazer parte do Reino de Portugal. Entre aquelas estão Braga, Chaves e Porto. Mais a sul, numa zona ainda muito próxima dos ataques muçulmanos,
Numa fronteira instável e altamente perigosa, a Extremadura, achavam-se duas antigas e prestigiadas cidades, Coimbra e Viseu. Ambas eram sedes episcopais pertencentes à metrópole de Braga, como pode ler-se na Divisio ou Ritatio Ambe, manuscrito do século VIII, mas que é uma cópia do original do século VII, conhecido por Nomina Ovetensia. Os bispos de ambas as dioceses estiveram presentes nos concílios do Reino Visigodo celebrados em Toledo entre 589 e 693. Coimbra, porém, pelas suas condições naturais, fascinou os mouros. Os geógrafos muçulmanos, em especial um de quem eu gosto muito, que se chamou Idrissi, e peço-lhes que fixem este nome, porque nós vamos encontrá-lo outra vez lá adiante, Idrissi, louvam com admiração a cidade e os seus arredores, onde há de tudo: vinhas, cereais, árvores de fruto, peixe, inúmeros cursos de água que faziam mover muitas azanhas, caça abundante coitada nas brenhas e matas frondosas, e facto assombroso para os mesmos geógrafos. Os habitantes da cidade e arredores, que eram trabalhadores laboriosíssimos, eles achavam, criavam toda a espécie de animais bem nutridos. Não só volatília, isto é, aves de capoeira, e pequenos ruminantes, mas principalmente vacas e cavalos. Eles ficaram doidos com os cavalos que se criavam na Argentina. Bom, estes recursos determinaram a fixação abundante de povoadores de bom nível. Ao contrário de outras cidades, como por exemplo Zamora, que foi integralmente povoada com moçárabes. Moçárabes são cristãos arabizados que vieram de Toledo para Zamora para povoar a cidade de Taberma. No entanto, mesmo depois da Reconquista, a primeira, em 878, Coimbra continuava demasiado exposta aos ataques inimigos. Viseu era a cidade da Galécia, que apesar da situação de fronteira, se encontrava naturalmente defendida por esse acidente natural imenso que é a Serra da Estrela. O território viziense contava na segunda metade do século IX com população autóctone que ali permanecera desde o início da chegada dos muçulmanos. Como é que permaneceu? Porquê? Bom, porque houve um pacto. Estabeleceu-se um pacto. O pacto que, entretanto, acaba de celebrar em 715 com o filho de Musa, Abdelaziz. Nós temos hoje um único exemplar deste pacto. Um único. Que mais ou menos foi equivalente, se celebrou com todas as outras populações. O pacto que sobreviveu, o único, que eu consegui ler, é o pacto celebrado entre exatamente este senhor, Abdelaziz, filho de Musa, e o governador de Orihuela, o visigodo Teodomiro. É um pacto muito simpático que dá aos cristãos grandes vantagens, grandes liberdades. As coisas não correram, como vamos ver, como se imaginava. Garantia, portanto, este pacto aos habitantes da região um conjunto de prerrogativas e privilégios mais amplos do que aqueles que poderiam beneficiar se estivessem sob o domínio cristão. A juntar aos ditos habitantes, outros foram chegando do sul, principalmente, acossados pelas perseguições que lhes tornavam a vida intolerável, os moçárabes. Nós temos notícias da vinda de moçárabes de Córdoba, porque a situação se tornou verdadeiramente insustentável no século IX. A cultura muçulmana e o estilo de vida fascinaram completamente os cristãos. Mesmo os dirigentes católicos mais proeminentes. Refiro-me, por exemplo, ao bispo de Toledo, Elipando, que se deixou completamente fascinar. Havia, segundo as crónicas, reuniões gastronómicas, onde estas ideias eram amplamente conversadas. E então, o que resulta daí é o que vamos ver. A Espanha teve que pedir ajuda, além Pirineus, não para combater os mouros militarmente, mas para os combater ideologicamente.
porque era de tal maneira simpático e fascinante aquilo e as ideias que vinham do Oriente, que a população acabaria por se converter toda ao islamismo. Bom, no entanto, mesmo depois da Reconquista, Coimbra, como eu dizia, continuava demasiado exposta aos ataques inimigos. Viseu era a cidade da Galécia, que apesar da situação de fronteira, se encontrava naturalmente defendida pela Serra da Estrela. O território viziense contava na segunda metade do século IX, como já tínhamos falado disto, com população autóctone, que ali permaneceu desde o início da chegada dos muçulmanos. A juntar aos ditos habitantes, outros foram chegando do sul, principalmente acossados pelas perseguições que lhes tornavam a vida intolerável. Os moçárabes são cristãos arabizados. Falam árabe, vestem-se como árabes, mas mantêm-se fiéis ao cristianismo. Podem, segundo o pacto, praticar a sua religião, desde em templos com a porta fechada. Os sinos não podem funcionar. Quando a reconquista de Afonso Magno chegou a Viseu, precisava, dada a diversidade de forças que compunham o exército, de um espírito congregador que galvanizasse os guerreiros e justificasse a guerra, não apenas pelo enriquecimento e pelo aumento do poder dos seus participantes. Promove-se o conflito bélico para ganhar de novo para a cruz as terras outrora vergonhosamente perdidas e coloca-se nas mãos do rei das Astúrias, considerados a partir de então herdeiros e continuadores dos antigos godos, a missão de recuperar o solo sagrado da Espanha. A Espanha, a conquista da Espanha resultou de uma traição política entre as fações políticas do reino visigodo e não de uma conquista militar feroz muçulmana. É por isso que o símbolo de Afonso IX e antes dele Afonso VIII e o atual símbolo da região das Astúrias, como certamente todos saberão, é uma cruz. A cruz de Afonso VI é uma preciosíssima cruz anicónica, isto é, que não tem imagem, precedida, como eu dizia, pelo de Afonso III, a primeira em 1808, conhecida por Cruz de Los Angeles. Podemos hoje ainda ver as duas na Câmara Santa da Catedral de Oviedo. O culto da cruz veio certamente de França, por influência das campanhas militares de Carlos Magno, particularmente a de Roncesvalles, de 778, e popularizou-se na Espanha pela recitação do hino processional, ou melhor, pela repetição decorada. O povo decorou o seu refrão, especialmente as procissões que se realizavam na Sexta-feira Santa. Devo dizer-vos que este hino ainda hoje é conhecido e é recitado. O hino intitula-se Pange Língua Gloriosa e Prelium Certaminis, da autoria do bispo de Poitiers, Venâncio Fortunato, do século VI. Explica quem sabe música, que não é o meu caso, que o ritmo e a maneira como era recitada esta oração, sobretudo o refrão, porque a população sabia apenas o refrão, diz quem sabe música, de os entendidos, que repetia e que tinha o mesmo ritmo e que dava o mesmo som dos exércitos romanos quando iam fazer as suas conquistas. E diz assim em português: celebra, ó língua, a vitória do glorioso combate, e perante o troféu da cruz, conta o nobre triunfo em que, embora vitimado, o Redentor do mundo venceu. É neste contexto que a história de Dom Rodrigo aparece. Segundo o registro da crónica de Afonso Magno, foi encontrado em Viseu, numa igreja cujo nome não é mencionado, mas que eu sei onde é. A igreja de São Miguel do Fetal, a caminho, quando se sai de Viseu, a caminho da velha estrada de Castro Daire. Um rude sepulcro onde se lia a inscrição escrita em latim: Ic requiesci de Rodericus últimos rex Gotor. Aqui repousa Rodrigo, o último rei dos godos. Ficção ou realidade? Não é nosso objetivo discutir aqui o assunto,
Mas o que é certo é que Viseu se tornou na capital real da Galécia todas as vezes que os seus reis decidiram, por razões estratégicas ou administrativas, residir mais a sul. Ordonho II, que aliás se notabiliza na Beira Alta, porque foi ele que mandou construir uma igreja, a única que subsiste em estilo visigótico, fica no concelho de Oliveira do Hospital e chama-se São Pedro de Lourosa. É uma rude igreja, da qual temos a data de construção, 912, um ano antes da construção de uma célebre igreja que há próximo de Leão, que se chama São Miguel de Escalada, construída por moçárabes. Vieram de Córdoba, refugiados para o norte, construíram em São Miguel de Escalada, muito próximo de Leão, essa igreja. Foi sagrada exatamente no ano a seguir à de São Pedro da Lourosa. Porém, são incomparáveis. A nossa, pobre Igreja de Lourosa, que subsiste, apesar de tudo, é uma rude igreja, um rude templo, de pequenas dimensões, mas que tem, em belíssimos caracteres unciais, no pórtico de entrada, a data da sagração. Dizia eu que não sabemos exatamente o que ficção ou realidade, esta permanência de Dom Rodrigo em Viseu. Não é nosso objetivo discutir aqui o assunto, mas o que é certo é que os reis, estes a que me referi, tanto Ordonho II como Ramiro II, este último, aliás, o rei Ramiro II, quem chamam às vezes o rei de Portugal, foi inclusivamente criado em Portugal. Portugal não existe. Foi criado exatamente na região de Lafões. Foi irmão colasso, ou seja, conlactâneo. No mundo medieval, esta fraternidade de leite era absolutamente extraordinária, era tão importante como a de sangue. Este senhor foi criado na região de Lafões por um casal, que eu conheço muito bem de nome e de propriedades, as propriedades que tem. Chamou-se ele Diogo Fernandes e ela era a Condessa Ónega. Criaram o Dom Ramiro II, irmão colasso de uma senhora que certamente todos já ouviram falar, uma Dona Dias, uma célebre Condessa de Guimarães. Vamos agora entrar em mais pormenor, vamos descer ao pormenor da cidade da região de Viseu. Duas aldeias do atual concelho de São Pedro do Sul, que se chamam Bordonhos e Santa Cruz da Trapa. Todo o esforço repovoador iniciado durante o reinado de Afonso Mago e seus sucessores parecia perdido, quando, devido às lutas pelo poder no reino leonês, especialmente levadas a cabo por Ramiro III e Bermudo II, estamos nos finais do século X, dois reis ungidos e coroados que se enfrentaram numa guerra civil, os muçulmanos irromperam com inusitada violência em terras cristãs. O nome do protagonista dessas investidas temíveis ficou indelevelmente conhecido. Certamente todos já ouviram falar nesta criatura, Almanzor. A ele se deve, em 3 incursões, a destruição de León, em 985, a de Coimbra, em 987. A mais impressionante, porém, foi a que em 997, passando por Viseu, comandou até Santiago de Compostela, de onde trouxe, vejam, máxima humilhação, de onde trouxe para Córdoba os sinos da Catedral do Apóstolo, aos ombros dos pobres capturados cristãos. A recordação das destruições acha-se registada num diploma de 13 de dezembro de 1005, portanto praticamente escrito sobre a hora. É um relato dramático, que eu tenho aqui em latim, mas que vos vou tentar traduzir para português. Começa assim. O relato é feito por um notário de Severo do Voga. Dubium quidem non est, portanto não há dúvida, mas de todos é conhecido como sendo verdade, de que vieram os mouros até a região de Coimbra. Vieram a devastandum patriam, vieram para destruir tudo, e devastaram tudo até ao Douro. Vão entender mesmo o latim. Devastaram civitates. Per gladio imperio sub regime ipsa gentes. Devastaram as cidades
e colocaram pela força da espada toda a gente. Devastaram de homens locos santos eios, destruíram todos os seus lugares santos e assim permaneceram durante os seus dias. A juntar às investidas, esta sim foi uma investida terrível, não a de 711. A juntar às investidas muçulmanas acrescentam-se os assaltos dos normandos, que entre fins do século X e início do XI assolaram as costas peninsulares. Assim, a vida cristã na Extremadura voltou a desorganizar-se, assistindo-se à fuga dos senhores. A fuga é sempre, sobretudo, dos senhores leigos e, sobretudo, eclesiásticos, a quem tinha-se comissionado o dever de velar pelos pobres, para o norte do Douro. A fulminante investida muçulmana no norte da península corresponde à amorosa reconquista cristã, que, no entanto, na maior parte dos casos, foi definitiva. Um dos principais obreiros deste esforço militar foi o rei Fernando Magno, que governou entre 1037 e 1065. Portanto, como veem, estamos muito antes do início da história de Portugal. A ele se deve, no território que iremos agora aqui estudar, a reconquista de Ceia, a reconquista definitiva, Ceia, 1055, Lamego, 1057, Viseu, 1058. Coimbra seria recuperada só a 9 de julho de 1064. E, no entanto, ainda em 1117 esta cidade sofreu enormes perdas, com os arredores incendiados, ficando reduzida a 1/4 o território da sua diocese. A 18 de fevereiro de 1117, o cardeal Boso, legado pontifício ao Concílio de Lourdes, relatava em carta enviada ao Santo Padre as destruições perpetradas pelos muçulmanos nos arredores de Coimbra e da sua diocese. Na verdade, neste ano, escreveu, muitos milhares de homens desapareceram e o subúrbio de Coimbra foi totalmente queimado. Só volvidas algumas décadas após a Reconquista, os senhores fugitivos começam a regressar à Extremadura da Galícia. Aqui, nesta terra, fonte inesgotável da riqueza, prestígio e honra, surgem novos proprietários e os campos, raramente abandonados pelos seus cultivadores, começam a mudar de mãos. Um dos exemplos mais expressivos deste facto ocorre exatamente na região de Lafões. Nome muito estranho este Lafões. Alauenes, Alafones. São apenas 3 das 42 variantes deste nome que podem encontrar-se nos 94 documentos, de que existem, em muitos casos, ainda o diploma original, copiados e lançados no início do século XIII no tombo de propriedades e outros registros da Catedral de Coimbra, conhecido por Livro Preto. Livro preto não é porque tenha lá nada que se não possa ler, é simplesmente por causa da encadernação que é feita em cavalo preto. Lafões, nome manifestamente de origem árabe ou moçárabe, facto comum nesta zona, significa os dois irmãos. São eles o Monte Lafão, com 601 metros, e o Monte Castelo, com 538. O antigo Monzacuto, que constitui o limite norte do monte, outro nome árabe, do Monte Alcoba, ou, como agora se diz, a Serra do Caramulo. Não sei se todos conhecem o perfil da Serra do Caramulo. É como se fosse realmente uma serra, aquelas serras que nós desenhávamos em criança, na escola primária, ou como se fosse uma toalha de renda, com bicos. Bom, portanto, é um perfil inconfundível. Portanto, o Monte Alcoba significa cúpula, zimbório. Realmente há lá um montinho assim mais saliente. E que hoje, desgraçadamente, está erma porque ardeu toda. Aliás, como todas esta região. O último desgraçado incêndio foi no dia 13 de setembro. Dizia eu que estes dois montes, o Monte Lafão e o Monte Castelo, o antigo Monzacuto, constituem o limite norte do Monte Alcoba, ou como agora se diz, a Serra do Caramulo. A região de Lafões tem atualmente uma área aproximada de 778 km². Dela fazem parte a quase totalidade dos modernos concelhos de São Pedro do Sul,
Vouzela e Oliveira de Frades, a que se juntam pequenas áreas dos concelhos de Castro Daire, parte das freguesias de Alva e Gafanhão, Viseu, parte das freguesias de Cedrim e Couto do Esteves e uma parte das freguesias de Severo de Voga. A norte, fechando a região de Lafões, erguem-se os contrafortes de Maciço da Gralheira, entre eles o perfil impressionante da Serra de São Macário, omnipresente nos documentos medievais sob a designação de Mons Fusté, Mons Macaio ou Magaio. A sul, aquela região é fechada pela Serra das Talhadas, ou seja, o território lafonense é uma verdadeira bacia cortada de este a oeste pelo curso do Volga, que com os seus afluentes fazem desta terra um lugar quase paradisíaco e que eu não posso recordar sem lágrimas, porque tudo isto desapareceu em setembro, onde a agricultura tem, ou tinha, enorme protagonismo e a criação de gado grosso, especialmente o bovino, atinge a excelência. Recorde-se a famosa vitela de Lafões. Provém a mesma, segundo explica o ilustre mestre da Faculdade de Letras de Coimbra, Aristides da Morim Girão, de bovinos da raça arauquesa solana ou de Lafões. Trata-se de animais, e vou citar, de curvatura média. É uma sub-raça própria para trabalho e recreação. No atual concelho de São Pedro do Sul localizam-se duas freguesias, Bordonhos e Santa Cruz da Trapa, cuja antiguidade está evidente nos diplomas dos fins do século XI e princípios do XII. Reparem, Ibn Ordonis, Vala Ordonis ou Va Ordonis, isto é, Bordonhos, surge mencionada nos documentos em 1098, pelo menos os primeiros que eu tive acesso. Mas este facto não significa que a vida económica deste lugar só tivesse regressado 40 anos após a reconquista definitiva de Viseu. Na verdade, o notário, que a 15 de agosto de 1098 redigiu o diploma de venda da herdade de Ibn Ordonis. Ibn é uma preposição árabe que significa filho de. Nós temos o patronímico que fazemos com S. Henrique, o filho Henriques. Pedro, o filho Pérez. Fromarigo, o filho Fromarigues. Eles, para explicarem que alguém é filho de outrem, utilizam esta preposição, Ibn. Portanto, Ordonho é um nome germânico, mas Ibn Ordonis explica perfeitamente esta junção entre a língua árabe e a língua germânica, ali na região. Bordonhos surge mencionada nos documentos a primeira vez em 1098, mas isto de facto não significa que a vida económica deste lugar só tivesse regressado 40 anos após a reconquista definitiva de Viseu. Na verdade, o notário que a 15 de agosto de 1098 redigiu o diploma de venda da herdade de Ibn Ordonis, localizando-a, reparem, súbtos, abaixo, no sopé do Montes da Serra de São Macário, súbtos Montes Fusté, no curso correndo o rio Sul, no território de Lafões, informa que os vendedores alienam os bens que haviam recebido em herança de seu pai, que, por sua vez, já tinha recebido da mãe dele. Ou seja, a posse do prédio devia estar na família, pelo menos, há cerca de 50 anos, ou seja, muito antes da Reconquista. Por outro lado, o mesmo notário, ao mencionar os limites da propriedade e a preço, esclarece que aqueles se fazem per suis terminis et lossis antiquis, ou seja, pelos antigos limites. Além do citado diploma de Bordonhos, existem mais 8 relativos a esta atual freguesia. Todos registram datas anteriores ao reinado de Afonso Henriques. Note-se que apenas um dos documentos não é uma venda. Interessa igualmente observar que o comprador é muito estranho. É sempre a mesma pessoa que compra tudo. João Gozendes. No território que atualmente constitui a freguesia de Santa Cruz da Trapa, a compra e venda de propriedades é ainda mais antiga do que em Bordonhos. Registra-se logo a 17 de janeiro de 1087. As vendedoras, tia e sobrinha, alienam a parte que lhes coubera na herança recebida do avô da primeira delas, a qual herança ficava situada súbtos Mons
Fuste, abaixo da Serra de São Macário, território Sancta Cruce, discorrente é Rio Barosso. Lá já não é o sul, é o Barosso. Flumenvalco, para o Rio Voga. Os 6 documentos relativos a Santa Cruz da Trapa, datados entre 1087 e 1108, são todos escrituras de venda, sendo 3 delas em favor de João Cosentes e esposa. Mas quem era esta criatura que comprava tudo? Eu tive que pesquisar. E achei. Bom, vamos ver quem é ele. João Cosentes é aquilo que hoje poderíamos chamar um milionário lafonense, que construiu por compra a sua fortuna. Durante um quarto, reparem, não lhe foi doado, não ganhou na guerra, ele comprou. Durante um quarto de século, adquiriu sem descanso, um quarto de século, adquiriu sem descanso, oferecendo aos vendedores preços irrecusáveis, como os 80 metcalhas, eu já vou explicar o que é isto, que pagou em 1112. Inúmeros prédios, localizados não só em Lafões, mas também noutros lugares. Na verdade, as propriedades do lafonense e de sua esposa espraiavam-se. Vejam, eu vou citá-los por ordem alfabética. Eu devo esclarecer que não temos nenhuma ideia do limite das propriedades. Não sabemos a área, nem nunca saberemos. Mas sabemos onde elas se localizavam. E eu ordenei-as por ordem alfabética. Vejam só. As propriedades espraiavam-se pelos atuais concelhos de Águeda, Albergaria Velha, Coimbra, Castro Daire, Feira, Figueira da Foz, Mielhada, Oliveira das Meias, Severo do Voga, Tondela, Vouzela e São Pedro do Sul. Vejam só. Porém, um homem tão rico, comprava tudo, tinha imenso dinheiro, imenso poder, mas o destino reservou-lhe uma triste sorte. Morreu sem filhos. Cedo percebeu que todo o imenso património de que era detentor seria alvo de cobiça, especialmente por parte dos sobrinhos, o que se veio a confirmar. A 23 de setembro de 1103, faz com sua esposa uma doação recíproca, uns aválios dos seus bens. Mas no dia de Natal, um dia soleníssimo, vejam que ele escolheu, de 1110, em cerimónia soleníssima, com tradição super altar, eu já vou explicar o que é isto, realizado na Catedral de Coimbra, na presença da Senhora Infanta Dona Teresa e de seu marido, Conde Henrique, faz testamento, constituindo a dita sé como sua herdeira universal. Pronto. Tudo pertencia à Sé de Coimbra. E por tudo pertencer à Sé de Coimbra, eu tive acesso aos documentos. Porque a Sé de Coimbra registrou tudo, não fosse alguma coisa acontecer. A tradição superaltar é uma cerimónia que ocorre depois da celebração de um documento muito importante, sobretudo quando é muito importante, depois de lido em voz alta pelo notário e assinado pelas testemunhas, que normalmente punham uma cruz naquela época, por isso nós dizemos hoje assinar de cruz, não é? Portanto as pessoas não sabiam escrever, punham uma cruz. O documento era tomado nas mãos do notário e colocado sobre o altar, para o tornar absolutamente incontestável. É isso, a tradição superaltar. Portanto, um documento soleníssimo. Isto no Natal, no dia de Natal de 1110. Sabemos que Dona Ximena Forjé sobreviveu ao marido, mas depois de 1118 os documentos não voltam a mencioná-lo. Apesar das providências legais de João Cosentes relativamente à transmissão do seu património, envolvido pouco tempo após a sua morte, os sobrinhos apresentaram-se a reclamar à Sé de Coimbra parte dos bens de que era herdeiro universal, argumentado daqueles que João Cosentes, reparem, isto é um litígio, vai a tribunal, nós temos acesso a essa documentação, mandava ideias, parte é um seu herdeiro, isto tinha dado uma parte da herança, depois de realizado o testamento. Mas que não havia ninguém escritura, onde é que foi a carta? Mas na realidade não tinham escritura nem nenhuma carta de doação, o que era evidentemente falso.
Foi litígio grave, chega a tribunal, e o tribunal reunido em Viseu, 8 de abril de 1817, onde estavam presentes as partes litigantes, isto é, Dom Gonçalo Bispo de Coimbra e os sobrinhos de João dos Entes, deliberou reconhecer e reiterar a sede de Coimbra na posse dos bens e preço. Porém, os barões lafonenses, que presenciaram a audiência, solicitaram ao prelado coimbricense que desse aos seus conterrâneos contestatários, a título de compensação, alguns bens, o que ele fez, recebendo 2 dos sobrinhos propriedades em Bordões. Desta resolução foram lavrados 2 originais que ainda se conservam e foram lançados no século III, a respectiva cópia no livro. A mesma sorte não teve outro litigante da herança de João dos Entes. Queixava-se Mónio Viegas que não tinha vendido nem recebido qualquer pagamento relativo a um prédio situado na Lagiosa, no concelho de São Pedro do Sul. Reunido o Conselho de Lafões, a 20 de maio de 1120, sob a presidência do respectivo mordomo, foi deliberado reconhecer o Bispo de Coimbra como proprietário legal dos bens em litígio. E concluímos. Da análise dos diplomas relativos aos lugares que atualmente correspondem à freguesia de Bordões e Santa Cruz da Trapa, podemos concluir o seguinte. 1. A mobilidade na posse da terra através de compra-venda. Testemunho este facto, por exemplo, os documentos de Santa Cruz da Trapa. Vejam só, a 17 de janeiro de 1087, a Espaio e sua mulher Rétilo compram um prédio rústico no mencionado lugar. 2 anos depois, a 31 de janeiro de 1089, vendem-no a Ansur e sua mulher, senhora, por um preço impressionante. Eu já disse há bocado que nós não sabemos as dimensões dos prédios, nem nunca iremos saber. Mas sabemos o preço das propriedades. Vejam só o preço. Um boi, 13 moios, 6 quarteiros de milho e outros bens. A 28 de maio de 1092, os mesmos compradores adquirem outro prédio na mesma atual freguesia. Mas a 6 de junho de 1101, mencionado casal surge como vendedor. E poderíamos multiplicar os exemplos. 2. As compras são pagas ainda, maioritariamente em géneros. Mas a referência e utilização ao dinheiro é crescente. Nestas 7 propriedades compradas por João dos Entes, na atual freguesia de Bordões, 4 foram pagas em moios, num total de 170. 3 prédios custavam àquele lafonense 76 soldos, e um deles 80 metecales. Metecales é uma moeda de ouro muçulmana que tem à volta de 4 gramas de ouro puríssimo. Desta podemos saber a equivalência. Basta irmos saber o preço da onça de ouro e fazermos as equivalências. Portanto, 80 metecales que ele pagou. Ponto 3. Os moçárabes parecem ter perdido importância. Os nomes dos vendedores e dos compradores têm agora maioritariamente origem goda. Têm os nomes maravilhosos que servem de inspiração para futuros padrinhos. Reparem só. Aspaio, Rétilo, Segezinda, Requerido, Singilev, etc. Porém, a marca moçárabe está impressa indelevelmente na terra de Lafões, através dos topónimos, isto é, dos nomes dos lugares, em especial os de origem antroponímica, ou seja, nomes de lugares que têm o nome dos seus antigos proprietários. Vejam só, um nome maravilhoso, Abusamates. Onde é que será isto de Abusamates? Está lá. Hoje chama-se Moçâmedes. Fica, quando começamos a descer para Vouzela, no alto, portanto, do Monte Castelo, quando começamos a descer para Vouzela, à direita. Era aqui, neste lugar, que é quase um paraíso, devo dizer-vos, ou era, que tinha o seu palácio real, os reis de Leão, quando desciam à fronteira. Era ali, em Moçâmedes. Moçâmedes fica ao pé de uma outra aldeia conhecida de nome que é Fataunços,
De Fataúnços, também no Conselho de Vozela, era natural o Sr. Professor Aristides Amorim Girão, do célebre geógrafo da Faculdade de Letras, morreu em 1960, já não conheci. Mas conheço bem os seus trabalhos, os seus estudos. Portanto, a Busamactes é Moçambique, é uma freguesia do Conselho de Vozela. Outra, Ipan Ordonis, que já vos falei há pouco, Bordonhos. E uma que vos falava logo no início desta nossa conversa, reparem, Idrissi. Lembram-se daquele nome daquele geógrafo árabe? Idrissi. Lá está um Idrissi. Hoje chama-se Drizes. As pessoas turpam os nomes, não é? Não os viam escritos, não. Era mais ou menos como aquilo suave. Ambos no Conselho de São Pedro do Sul. Outros nomes recordam características especiais do terreno, como a Alcoba, que já vos disse, que é a parte superior da Serra do Caramulo, e a própria serra, está lá sempre, nos documentos. Alauens, o atual Monte Lafão Castelo, que significam os dois irmãos, eles são realmente o apêndice norte da Serra do Caramulo, ou, noutro caso, ainda alguém atribuiu a sua fé, visto que Alcofra, no Conselho de Vozela, tem exatamente esse significado. Quarto e último ponto. Ficou igualmente impresso na beira lafonense a marcada resistência indómita ao invasor através da tradição local da lenda de Dom Rodrigo. Segundo os romances populares, o último rei dos visigodos não teria morrido na Batalha de Sidonera, isto é, Guadalete, no distrito de Medina Sidónia. Ter-se refugiado nos arredores de Viseu. Eu chamava a atenção que isto não é tradição portuguesa, nem de crónicas portuguesas. Vem da crónica de Afonso Magno. Portanto, é um rei que vive até 910. Portanto, ter-se refugiado nos arredores de Viseu, onde, disfarçado de hortelão, sobreviveu cumprindo dura penitência, até que a morte o veio libertar. Neste momento, os sinos da cidade, impulsionados miraculosamente, tocaram, anunciando a aurora da redenção da Espanha. Entendi.